Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Musiartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Edição especial do Giornale em homenagem ao Dia da Comunicação, celebrado em 5 de maio. Em alusão ao Dia da Comunicação, o Giornale abre espaço para refletir sobre a importância do jornalismo em tempos de mudanças aceleradas, excesso de informação e uma sociedade sedenta por credibilidade. Recebemos em nossos estúdios o professor Cássio dos Santos Tomain, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, uma das instituições mais respeitadas do país na área da comunicação. Ele compartilha conosco sua visão sobre o papel da universidade e os desafios da profissão jornalística na atualidade. Nosso convidado representa não apenas a excelência acadêmica, mas também o compromisso com a formação de comunicadores críticos, éticos e preparados para os desafios do presente e do futuro. Formado em jornalismo pela Universidade de Franca, no interior de São Paulo, possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Franca, São Paulo. É professor titular do curso de jornalismo da UFSM e já coordenou o programa de pós-graduação em comunicação. E autor de 3 livros publicados na área de cinema e história. Professor, é uma alegria ter o seu prestígio, especialmente nesta edição dedicada ao Dia da Comunicação, para compreendermos melhor o verdadeiro papel do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Cássio dos Santos Tomain. Obrigado, Giovanna, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, falar sobre comunicação, sobre jornalismo e o nosso curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Agradeço muito o convite. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos ficar por dentro do posicionamento do curso de jornalismo da nossa UFSM. Nesta homenagem ao Dia da Comunicação, o que representa para você essa data no contexto do curso de jornalismo da UFSM? Bom, Giovana, para nós, na universidade, é uma data para se comemorar. Primeiro porque o curso de jornalismo, acho que é importante destacar isso para os espectadores, ele é um braço de uma grande área de conhecimento que na universidade chamamos de comunicação social. Então, na Universidade Federal de Santa Maria, para além do curso de jornalismo, nós temos outros cursos da área de comunicação, temos um departamento de ciências da comunicação, então nós temos outros cursos como relações públicas, produção editorial, publicidade e propaganda. Então, para nós, obviamente, para além de pensar a área específica do jornalismo, nós também estamos sempre discutindo com os alunos de forma integrada, claro, a comunicação. Então, para nós, a data de comemoração ao Dia da Comunicação é um momento para se celebrar, porque a gente entende fazendo parte disso, o jornalismo tem como matéria-prima a informação, mas o maior desafio de todo jornalista, de todo comunicador, é comunicar com as pessoas. E eu falo muito para os alunos, esse é um grande desafio. Informar, eu diria que os próprios computadores fazem isso melhor do que nós, mas o maior desafio é trocar, tornar as coisas comuns, compartilhar, que a comunicação tem esse significado. E é muito interessante o que você está trazendo, porque a universidade pensa em uma visão ampla da comunicação. Sim, nós temos essa visão de que a comunicação está integrada, intrínseca à sociedade. Não temos como separar sociedade e comunicação, o ser humano, claro, das atividades, das práticas comunicacionais. É uma teia ampla de saberes, de práticas e responsabilidades. Sim. E a consciência no comunicar, não é? Tanto que a gente percebe muito bem quando a gente fala essa relação entre comunicação e sociedade, quando a gente pega, por exemplo,
acontecimento muito recente na nossa vida, como, por exemplo, a pandemia do Covid-19, a gente viu a importância que o jornalismo teve. Nesse contexto todo. Quer dizer, tanto num combate à desinformação, que foi muito forte, e principalmente no trabalho de comunicar, né, a população sobre os caminhos adequados e científicos, como a vacina, né, os cuidados. Então, o jornalismo teve um grande papel e acho que foi uma batalha grande de narrativas nessa época, né, da pandemia. A gente viu isso crescendo com as redes sociais, da desinformação, mas acho que saímos vitoriosos no final das contas. Né? E o jornalismo é parte essencial desse processo, que ele se fortalece justamente com a interação de outras áreas. Sim. Levando a informação qualificada. Isso, a gente não pode pensar a comunicação, né, o jornalismo não se faz sozinho. Quer dizer, é tudo uma obra coletiva, e tanto quando a gente está lá essa TV, né, quer dizer, ela depende do pessoal da publicidade. Né? Se o pessoal não vender, esse jornal não vai, né, esse programa não vai ao ar. É preciso uma engrenagem. Então tem várias pessoas trabalhando para que esse programa vá ao ar, né, e chegue na casa dos espectadores. É uma grande equipe. Falávamos no primeiro bloco dos bastidores, de tudo que é necessário para chegar a informação de forma precisa até o telespectador. Sim. Então, essas questões de bastidores são bastante relevantes e às vezes a população desconhece o trabalho dos profissionais. Quando assiste um telejornal, o pessoal às vezes acredita que aquele telejornal, quem o representa é só aqueles que estão na bancada, mas não, tem toda uma equipe por trás. Exato, ali é o produto final. Ali é o produto final. Né? Então, quando a universidade ela assume esse compromisso com uma formação crítica e plural, o ecossistema comunicacional ele se torna mais robusto. Então, é fundamental também para a democracia, para a justiça social. Então, é realmente um campo muito amplo e bastante preocupante, na construção da memória coletiva. Sim, não, com certeza. Acho que voltando de novo esse exemplo da pandemia, mas também recente agora com as enchentes, a gente vê cada vez mais o jornalismo ocupando o seu papel de protagonista na sociedade, né, no papel de informar as pessoas, né, sobre os acontecimentos, né, e isso só é possível dentro de um exercício de uma imprensa livre, que é o grande pilar de um regime democrático. Né? Exatamente. E vamos falar sobre desafios. Nós já estamos falando sobre desafios, mas gostaríamos de saber como o curso ele tem se adaptado para preparar profissionais que saibam lidar com as novas plataformas e a chamada cultura da desinformação, conforme você falou anteriormente. Sim. Bom, esse é o grande desafio, diria, da maioria dos cursos de jornalismo ou de comunicação pelo Brasil afora. Primeiro, se atualizar. Hoje o jornalismo é um jornalismo praticado em multiplataforma. Né? Hoje o que está muito em evidência, né, talvez pelas redes sociais, pela internet, que é a questão, por exemplo, do fenômeno do podcast, né, que é uma mistura aí de rádio, audiovisual e internet. Então, a universidade tem, né, tentado, no nosso curso em específico, nós temos tentado integrar, né, a gente ainda não está conseguindo trabalhar tanto em multiplataforma, no sentido assim, integrado. Temos as disciplinas separadas, mas essas disciplinas a gente tenta cada vez mais atuar com radiojornalismo multiplataforma, né, o próprio audiovisual, né, em disciplinas de digital, né, as professoras têm trabalhado muito com jornalismo de dados, né, trazem para a sala de aula a discussão da checagem dos fatos, que hoje é um papel também que cabe ao jornalismo, né, fazer a checagem de notícias, né, para enfrentar a desinformação. Sim. Então a gente tem trabalhado nisso e claro que dentro da universidade, né, como a gente abraça muito a questão dos projetos de pesquisa, extensão, para além da sala de aula nós temos muitos docentes junto com os alunos desenvolvendo pesquisas e projetos de extensão em relação à desinformação. A desinformação. Né? Eu queria só destacar assim, um trabalho recente que nós temos, um projeto chamado Verdadeiramente,
né, verdadeiramente separado, e a professora, junto com os alunos, desenvolvem, com o apoio do Hospital Universitário de Santa Maria, com o USM, né, um veículo multiplataforma, né, que tem o Instagram, tem as suas redes sociais, está nas redes sociais, e ele tem como principal objetivo, né, combater a desinformação em relação às ações do Ministério da Saúde no tocante à saúde mental, pautas de saúde mental. Então, quando aparecem questões de falsas notícias, né, os alunos trabalham também para informar as pessoas, né, sobre os fatos corretos, vamos chamar assim, né, verossímeis, né, que bom, sobre a questão da saúde mental, que hoje está em muita evidência também. Realmente, né, é um grande desafio. Então, nesse sentido, a universidade cumpre esse papel essencial de formar profissionais éticos, não é? E atentos a esse cenário complexo, né, especialmente em tempos de polarização da informação. Sim, com certeza. Né, isso é discutido em sala de aula, está refletido nas pesquisas desenvolvidas pelos alunos, né, nos seus TCCs, né, que depois ganham espaço, muitas vezes muitos vão para a área de pesquisa, que interessam fazer seu mestrado, seu doutorado, e a gente está muito feliz porque muitos desses trabalhos de conclusão de curso que enfrentam temáticas atuais, né, tanto da questão da plataformização do jornalismo, né, desse jornalismo multiplataforma, integrado, tem sido reconhecido fora do Rio Grande do Sul, né, nacionalmente, os principais eventos da área, os principais prêmios da área. A gente fica muito feliz. Eu tenho vários alunos premiados com esses trabalhos de conclusão de curso. Sim, nós sabemos, né, que a nossa universidade é uma grande referência, como falamos inicialmente. Sim, não é? Obrigado. E é sobre isso que vamos continuar falando agora, que o curso de jornalismo da UFSM, ele é realmente um expoente, né, na área há décadas. Né? Então, queremos conhecer mais sobre suas ações e seus projetos. Quais projetos você destacaria como diferenciais na formação dos alunos? Bom, até é difícil nomear um, né? Eu queria começar, eu queria começar assim como um diferencial que eu vejo no nosso curso, é exatamente a integração que nós temos entre os 4 cursos da área. Isso possibilita um maior diálogo dos alunos, né, que têm contato com professores de várias formações, diálogo entre eles, alunos de outras áreas, então eles conseguem integrar e desenvolver projetos em comum. Acho que isso é um grande diferencial dentro da Universidade Federal de Santa Maria, né, os alunos poderem estabelecer uma conversa, aprender coisas, por exemplo, conseguirem enxergar qual é o papel do publicitário, qual é o papel das relações públicas, da produção de jornal, para além do jornalismo. Sim. Isso é uma grande riqueza. E pensando em ações, poderia destacar várias. Né? A gente tem várias ações dedicadas à questão ligadas a projetos de pesquisa, extensão, voltada para as questões de meio ambiente, educação midiática. Nós temos alguns projetos em que os alunos e docentes atuam junto a escolas do município, né, aqui de Santa Maria, com projetos de educação midiática, também com escolas da Quarta Colônia. Temos projetos que são mais antigos na casa, né, que é o Radar Esportivo e o Ecolândia, que são experiências de radiojornalismo, que os alunos já, desde o primeiro semestre, já têm uma atuação muito presente nesses projetos. E eu destacaria, assim, né, se eu tiver que destacar um mais recente, assim, que a gente tem uma grande aposta também, né, é o EduConexão, né, que é um projeto dentro do nosso PET de comunicação, que é um projeto de tutoria que nós temos, né, dos docentes com os alunos, e esse EduConexão, né, é um projeto de educação midiática, e eles estão, assim, dialogando agora com o apoio da Secretaria de Educação e a Secretaria de Comunicação do município, para tentar instituir, né, uma política de educação midiática no município, nas escolas do município, Santa Maria, né? Sim. Então isso vai ser muito positivo, né? Porque, na verdade, nós precisamos ensinar nossas crianças e jovens a como lidar com os meios de comunicação. Que, né, são o nosso futuro. Que é o nosso futuro, né? Então, a educação midiática é um papel muito importante. Atualmente existe legislação nacional para isso. As pessoas têm que aprender o papel que esses meios de comunicação de fato exercem
na sociedade, né, os mais diversos meios, né? Nós temos aí hoje o imperativo das redes sociais, né, que é algo importantíssimo para ser pensado. E então, acho que esses projetos, né, citei mas temos vários projetos ligados às escolas, né, e o mais interessante é isso, nossos alunos, eles, para além das discussões da sala de aula, para além das disciplinas, né, conseguem aplicar isso nos projetos de extensão e de pesquisa, né, aplicar o que aprenderam sobre jornalismo, sobre prática, né, jornalística, nos projetos de extensão. Percebe-se com suas colocações que o jornalismo, ele pulsa com iniciativas vivas, né? Se conectando de fato com a comunidade. Aí eu queria destacar uma coisa, que eu senão vou deixar de esquecer, está aqui inclusive na minha mão, para não esquecer. Essa é a nossa revista TXT. Eu queria destacar como, assim, uma das ações que nós desenvolvemos no âmbito do curso, por mais que venha na contramão, diga assim, né, das multiplataformas, das novas tecnologias, talvez, não vou dizer que o curso de jornalismo é o único, que eu não tenho esses dados, mas talvez dos poucos cursos no Brasil que ainda insiste no jornalismo impresso. A gente ainda acredita, né, no potencial da revista, do jornal. Nós só temos a revista TXT, que é uma versão impressa, ela já teve um volume maior, hoje já está bastante modesta. Vamos mostrar, né, aqui isso, então, no jornal. Aqui o exemplar. Vamos mostrar você, então o impresso, né? Então, realizado pela UFSM, o curso de jornalismo. Isso, pelo curso, né, pelos alunos, já no segundo semestre eles já estão desenvolvendo, né, essa atividade prática, e eles sempre esperam todos, logo que termina a disciplina. Pode ficar com os demais exemplares? Muito obrigada. Muito obrigada. Vou compartilhar com os colegas da emissora. Para conhecer nosso trabalho. Então, assim, é uma revista que eles fazem com muito afinco, assim, né, nos primeiros trabalhos laboratoriais do curso, que eles têm contato, né, e eles obviamente esperam, né, esse material sair, impresso. Sim. A gente sabe muito o custo, quem lida com o jornalismo impresso sabe quanto custa caro imprimir um exemplar, então por isso que hoje a revista é bastante fina, né, poderia ser mais volumosa, já foi em outras épocas com mais páginas, então ela está mais modesta, eu diria, mas eu acho assim, queria destacar a revista. O que importa é manter, né, o veículo impresso. Ela é uma revista já de tradição dentro do curso. Porque essa é a relevância. E o jornalismo impresso, por mais que muitos ainda talvez defendam que é um formato, um formato que está em vias de extinção, obsoleto, né? Ele tem seu valor. Ainda é para nós na universidade e no curso de jornalismo da Federal de Santa Maria um espaço importante de ser praticado. Né? Então a gente valoriza esse espaço, os alunos também valorizam, reconhecem, esperam, né, ajudam na circulação dessa revista, e acho importante a gente manter esse espaço ainda. Então vivo. São projetos dos laboratórios, a produção impressa, né, que temos aqui, dos podcasts, vários podcasts, a atuação crítica sobre a desinformação. Quero agradecer mais uma vez a gentileza, né, de nos presentear com então o impresso. Nós vamos ler, né, e prestar atenção que a universidade está fazendo por todos nós, por nossos jornalistas do futuro, né? Isso mostra que a universidade, ela promove essa inclusão, essa formação completa, que vai muito além da sala de aula, não é, professor? Isso. E também reforça a universidade como um espaço de experimentação, né, e responsabilidade social. Isso é o nosso maior legado para os alunos, né? Quer dizer, que eles possam ter espaço para experimentar, claro, né, ousar nos seus trabalhos, né? E porque é importante também uma constante renovação. Sim. Não é? É uma busca constante por novas linguagens, por lidar com novas tecnologias. E a gente tem trabalhado cada vez mais, quando a gente fala das novas plataformas, das novas tecnologias, que os alunos também tenham uma consciência crítica em relação que essas transformações são muito rápidas hoje. Então eles também têm que se preparar para isso. Sim. Tem que estar um passo à frente. Tem um passo à frente. Então eles também têm que ser meio que preparados, né? Pelo menos internamente conscientes de que as mudanças, quando eles se formarem, ou depois de alguns anos de formação, certamente o jornalismo será diferente. É necessário esse acompanhamento pela velocidade da informação, pelo avanço tecnológico. Vamos tentar sempre se aprimorando, sempre atualizando, sempre estudando, né?
que a nossa profissão exige isso cada vez mais. E pelos vários meios de comunicar, Sim. não é? Por fim, qual mensagem você deixaria para os jornalistas que estão ingressando na Universidade Federal de Santa Maria hoje? Bom, quando eu tenho contato com eles no primeiro semestre, logo que chegam na universidade, né, e a gente conversa um pouco sobre o que os trouxe aqui, né, ali no curso, né, como é que eles chegaram, por que escolheram a profissão. Então é muito prazeroso ver o brilho no olhar desses alunos. Então eu diria para eles, primeiro, não perderem esse brilho nos olhos. Eles chegam encantados pela profissão, né? Muitos narram assim que querem viajar e contar histórias, escolheram fazer jornalismo porque gostam de contar história, gostam de comunicar, são comunicativos. Então acho que primeiro não perder de vista, né, esse encantamento. A gente sabe, né, Giovana, que nossa profissão de jornalista não é das mais fáceis, né? O dia a dia, realmente, o jornalismo muitas das vezes está relacionado a lidar com tragédias, né, com acontecimentos traumáticos, de contar histórias que afetam o dia a dia das pessoas. É bastante Intenso. Então, ao longo do curso, quando eles também entram em contato com o mercado de trabalho e a profissão, começam a perceber a real dinâmica do jornalismo, que nem tudo são flores, como qualquer profissão, realmente. Mas a nossa está ligada também a esse desafio de narrar os traumas da vida das pessoas, né, do mundo, mas que isso, eu digo assim, não perder de vista esse encantamento. Esse encantamento que é muito para nós docentes ali, professores, quando conversa com eles e vê esse olhar brilhando quando fala do jornalismo, né? Então, sempre que bater um desespero, um desânimo, né, que eles possam lembrar do que fizeram eles, levaram eles a escolher a profissão. A escolher por essa linda trajetória. Porque é uma bela trajetória. Isso, porque no final das contas, o nosso desafio como jornalista, essa matéria-prima, é contar histórias de experiências humanas. Acho isso muito bonito. Desde quando eu escolhi a minha profissão, apesar de depois de ter virado docente, a gente brinca muito que professor geralmente é um jornalista frustrado, né? Professor de jornalismo. Não necessariamente, né? Não sou frustrado, mas eu diria que quando eu escolhi a profissão, escolhi a docência, foi por outros motivos. Claro. Né? É uma escolha, de fato. É uma escolha, de fato. Mas que o jornalismo, para mim, desde quando eu escolhi a profissão e abracei, mudou o meu olhar para o mundo. Então, por mais saber de todas as dificuldades que é atuar nesse campo profissional, nunca foi uma escolha que eu arrependi. Então, eu espero que os alunos, ao trilhar o seu caminho dentro do curso, depois da profissão, também tenham o mesmo sentimento. Perfeito. Então, fica essa mensagem potente para quem está iniciando no curso de jornalismo. Hoje nós estamos falando aqui com você sobre a UFSM, mas é extensivo para todas as instituições que têm um curso de jornalismo. Então, o brilho no olhar, não é? A paixão pela profissão, para então ter dedicação e profissionalismo. Sim, e trabalhar com competência na área escolhida. Isso, com competência, com ética sempre. Isso aí. Muito obrigada, professor, pela presença, pela disponibilidade para estar aqui no Giornale hoje, compartilhando informações fundamentais sobre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria. Foi realmente um prazer recebê-lo no Giornale e volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Na sequência, o Giornale recebe a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana, Cristina Jobim Olerbach. Volto após o intervalo.